Vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus por nós estarmos juntos nesta casa de acolhida, agradecer pela vida, pela chuva que recebemos, uma chuva calma, agradecer por todo o amor que Deus tem com cada um de nós, com nossa família, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, por nós estarmos aqui buscando levar o nosso pensamento a Deus e ouvirmos o que a nossa irmã tem para nos passar. Que a graça de Deus esteja com todos nós, nesta casa de luz. Que assim seja. Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez à nossa conversa, né? A nossa conversa que é uma reflexão sempre. E nós refletimos agora no estudo sobre a importância de nós pensarmos sobre esse nosso mundo, sobre as coisas que nos acontecem e ter o entendimento de que elas não são ao acaso, né? Que nada do que nos acontece ou nada do que nós vemos acontecer está acontecendo sem que a espiritualidade esteja trabalhando para que isso possa acontecer, sem que os nossos mentores estejam nos auxiliando. E a gente, quando se propõe a ter esse entendimento, a buscar entender a amplitude, né, da nossa existência, que aqui nós escrevemos apenas um capítulo dela, muito longo que já é, e temos ainda muitos outros capítulos para que a gente escreva. Então, quando a gente toma essa consciência e tem esse entendimento de que é necessário que às vezes a gente passe por algumas situações para que a nossa evolução aconteça, acho que a gente passa por essas situações com um pouco mais de tranquilidade e de resignação também. Então, pensando, ontem eu refletia bastante sobre a palestra de hoje, sobre nossa fala, na verdade, de hoje, e quando a gente começa a ter essa consciência, né, de estar atento àquilo que a espiritualidade nos sugere, né? Então, ontem eu passei muitos momentos do dia com essa frase na cabeça, que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Não sei se vocês já ouviram essa frase, ela é uma frase atribuída a uma santa da Igreja Católica, Santa Teresa d'Ávila. E essa frase, assim, para mim faz muito sentido, sempre fez, desde o momento que eu ouvi ela. E ontem eu estava com ela o dia inteiro na minha cabeça, assim. Em alguns momentos de alguns processos meus, né? Assim como todos nós estamos passando por aqueles nossos processos, e ontem essa frase veio por muitas vezes na minha cabeça. Então, eu estava pensando sobre o que eu ia falar hoje, porque eu já tinha feito a palestra semana passada e às vezes a gente acaba se tornando muito repetitivo, né? E às vezes até desinteressante, quando a gente repete muitas vezes a mesma coisa. E aí ontem essa frase veio tantas vezes na minha cabeça que chegou uma hora de noite, assim, né? Depois de muitas vezes ela ter surgido ao longo do dia na minha cabeça, assim, eu acho que é sobre isso que alguém quer e alguém precisa que eu fale, que essa frase veio tanto hoje na minha cabeça que há necessidade de que eu fale para que eu entenda dessa fala, e também vai ter necessidade de que alguém escute. Então, essa frase ela foi atribuída a Santa Teresa d'Ávila, e ela passou muito tempo com aquela fé que oscilava, assim. Ela entrou para um convento, depois ela saiu, depois ela voltou,
então depois que ela voltou, ela se fixou ali e ela resolveu que ali seria o lugar que ela iria fazer a diferença. E a diferença que ela podia fazer na época, em 1515 foi quando ela encarnou, mas nessa época, mais ou menos na Espanha, né? E coincidiu, entre aspas, que ontem teve a questão da final da Copa e da Espanha. E hoje eu fui ler um pouquinho sobre ela e descobri que ela era espanhola. Então, ela se fixou no convento e tendo muitas questões externas que atingiam o meio interno, ela não sabia o que ela poderia fazer, né? Qual era a parte que lhe cabia, mesmo no meio daquele ambiente de fé. Às vezes nós estamos num ambiente de fé, mas a gente não sabe o que a gente pode fazer realmente, ou a gente não acredita que nós podemos fazer a diferença com a nossa fé. Então ela recebia, pelo pouco que eu pude ler da história dela, ela recebia assim, como a gente conversa e fala hoje sobre mediunidade, ela tinha uma mediunidade muito grande. Ela recebia, tem até uma parte que fala que ela recebeu, ela conversou com Jesus, ela estava olhando para Jesus crucificado e pensando por que ele teve que sofrer tanto daquele jeito. E aí ele falou ele falou para ela, assim, deu uma resposta para ela daquela pergunta que ela estava fazendo. E então ela percebeu que dentro daquilo e no que ela poderia fazer, ela poderia se pôr em prece, né? Ela poderia, junto com as outras irmãs que estavam junto com ela, combater na reza, né? Na Igreja Católica se chama de reza, né? Na oração, na prece, no pensamento. E foi isso que ela fez. Até essa frase dela também. Determinei-me então a fazer esse pouquinho ao meu alcance, porque para ela o pouquinho que era o alcance dela era se pôr em oração lá no convento que elas estavam, para que aquela oração dela e para aquela prece dela chegasse nos lugares que precisava. Então ela e as outras irmãs daquela ordem, que depois foram se multiplicando, elas se determinaram a, dentro daquele pouquinho que elas podiam fazer, que elas achavam que era pouquinho, mas que era grandioso, elas se colocavam em prece, então se colocavam em oração. Muitas vezes nesse convento que não foi o primeiro convento que ela foi, porque no primeiro convento que ela foi havia muita desigualdade, porque ainda as mulheres que estavam lá, que tinham mais condições financeiras, elas traziam junto as empregadas, elas traziam junto as alimentações, e as que estavam lá, que tinham menos condições financeiras, às vezes até passavam fome. Então aquilo era uma situação que incomodava ela também. Então ela saiu daquele lugar e foi para um convento onde havia mais essa questão do voto de pobreza, né, que se fazia, que era um voto de uma vida mais humilde, né, uma vida conforme o Evangelho e conforme aquilo que ela acreditava mais. Então, e nesse momento dela de ida para o convento, de saída do convento, a mãe dela desencarnou quando ela era jovem ainda. Aí ela deu uma questionada na fé, na adolescência, voltou para o convento e ficou muito doente, saiu do convento. E geralmente os santos, eles têm um milagre atribuído a eles, né? E o milagre dela foi um milagre com a própria vida dela, que ela estava praticamente morta, já estavam fazendo os atos fúnebres ali, e ela, como se ela estivesse num coma, e ela despertou daquele coma. Então foi um milagre que foi atribuído a ela para que ela fosse canonizada. Então eu acho sempre importante a gente trazer essas histórias dessas pessoas que
que fizeram e que fazem a diferença para que a gente reflita, né? De que às vezes nós pensamos que a nossa prece, quando a gente vem escrever aqui nesse caderno, que a intenção que a gente coloca de alguém ali, que a gente lembra, né? Hoje nós falávamos no estudo sobre isso. Às vezes tu lembra do nome de uma pessoa ali, né? Mas não é importante. Não é importante porque às vezes aquela oração, aquela lembrança é a única coisa que aquela pessoa vai ter. Aquele espírito desencarnado, aquela prece, aquela oração, aquela intenção, né? Muitos espíritos, às vezes, a gente falava sobre isso também hoje, sobre as flores que a gente leva, sobre a vela, sobre a intenção que a gente dá, às vezes, para aqueles espíritos que, às vezes, estão esquecidos, ou tu conversa com alguém, como a gente sabe que nada é por acaso, alguém te comenta, porque fulano de tal, que desencarnou nessas situações trágicas ou não, enfim. E aí, às vezes, a gente chega aqui e conversa vai, conversa vem, às vezes a gente acaba esquecendo, né? E é bem importante que a gente tente sempre lembrar, porque não é à toa que alguém comentou contigo sobre aquilo, não é à toa que alguém te falou que aquilo chegou até o teu conhecimento, que aquele espírito, que aquela pessoa, enfim, que aquele irmão precisa de uma oração, precisa de uma prece. Pode ser aquela prece que a gente faz na nossa casa também, direcionando o nosso pensamento para aquela pessoa que a gente lembra, né? Às vezes é engraçado, não sei se acontece com vocês, mas comigo muitas vezes já aconteceu de chegar aqui na frente do caderno e lembrar que tem mais alguém que eu quero escrever e não conseguir lembrar o nome da pessoa, e às vezes eu dou uma folhada no caderno, olho atrás o que eu escrevi no outro dia e daí eu consigo lembrar do nome daquela pessoa e escrever de novo. Mas geralmente são aqueles que precisam mais, né? Que a gente às vezes esquece. Então é bem importante que nós lembremos disso. Então elas travavam no convento batalhas espirituais, já que lhes estava ao alcance era rezar, então rezariam muito, travariam batalhas espirituais. Então nós pensamos o que hoje está ao nosso alcance. Muitas vezes hoje está ao nosso alcance colocar o nome de alguém aqui no caderno, lembrar de alguém aqui na hora do passe, tomar o passe por uma pessoa, fazer uma prece por aquela pessoa. Às vezes a gente acha que estar ao nosso alcance alguma coisa precisa ser alguma coisa grandiosa. E esse ato, e não desmerecendo esse ato, porque esse ato é altruísta, é um ato grandioso, porque muitas vezes as pessoas que a gente escreve o nome delas aqui, elas não sabem que a gente escreve ou alguma coisa assim. Então, geralmente é uma coisa que a gente faz sem esperar nada em troca, né? Então, é algo que é muito bom, creio. O poder da oração, da prece, da reza, dirigirmos a nossa prece também. Agora a dona Solange estava falando e eu pensando sobre isso, né? Que nós estávamos com ameaças de temporais, de intempéries, de coisas assim, e às vezes a gente esquece de agradecer, né? Que aquele temporal, que aquele tempo ruim, que poderia trazer muitos danos, enfim, aconteceu de uma forma branda, né, para nós aqui, e que a gente lembre de agradecer disso nas nossas preces, na nossa oração também. Vi que estava sendo pedido que se irradiasse luz para um corredor que estava sendo feito na América do Sul, um corredor de luz, assim, justamente por essas questões climáticas que estavam com previsões de acontecer. Então, às vezes a gente pensa, mas será que isso... Imagina se todos nós aqui hoje, agora, nesse momento, nós pensarmos assim, em emanarmos essa energia boa para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso planeta. Que às vezes a gente é tão egoísta, a gente só quer corrigir as nossas próprias dificuldades, a gente vem cheio de pedidos pessoais próprios e a gente esquece que nós estamos inseridos numa sociedade, nós estamos inseridos no município, no estado, no país, no planeta, que todos nós somos uma partezinha pequena, mas importante dele, né? E a gente também falava no estudo sobre isso, sobre
ter esse entendimento de que nós somos importantes nesse lugar onde nós estamos, e começando pelos pequenos atos que nem são tão pequenos assim, né? Quando a gente recolhe o lixo, quando a gente se recusa a colocar o lixo no chão, quando a gente trata melhor a nossa cidade, a nossa praça, deixa as coisas mais bonitas, ao invés de arrancar uma flor, a gente planta. Então, todas essas coisas, elas fazem a diferença. Por mais que hoje, às vezes, nós, pela correria dos nossos dias, a gente não preste tanta atenção nisso, mas isso é muito importante. E isso faz a diferença, né? Pensando na frase inicial, também uma reflexão que nos cabe, já que a gente sabe que nós estamos passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e sentindo todas as questões energéticas que uma transição nos traz, né? Que a gente precisa talvez imprimir um pouquinho mais de esforço para se manter com a nossa energia um pouquinho mais equilibrada, né? Porque a gente sabe que as energias que vêm de fora, elas são energias que às vezes nos derrubam e querem nos colocar, de certa forma, pessimistas, né? Então, se nós pensarmos nessa frase inicial, que é justo que muito nos custa e que muito nos vale, talvez esse custo de hoje, do esforço a mais que nós precisamos fazer, quando nós reencarnarmos aqui num planeta regenerado, esse planeta já vai ser o nosso esforço de hoje surtindo efeito para nós mesmos daqui a pouco, né? Então, eu acho que sempre vale a pena nós imprimirmos força e esforço naquilo que a gente acredita, né? E se nós acreditarmos nessa transformação que o nosso planeta está vivendo, e que, por mais que a gente saiba que é uma transformação lenta, que precisa ser, ou que nós fizemos com que ela seja lenta, porque a gente se recusa a evoluir moralmente, ou às vezes a gente acha, o nosso orgulho, o nosso ego fazem com que a gente ache que a gente já esteja evoluído, e na verdade não, né? Que se nós estivéssemos, nós não precisaríamos estar aqui. Então, é bem importante que tudo isso seja desperto dentro de nós, para que comece essa transformação e essa regeneração em nós. E que esse custo que a gente acha que é muito grande hoje, ou que a gente reclama muito, que essas energias nos influenciam tanto, que fulano de tal conversei com fulano de tal e ele me deixou muito mal, né? A gente tem esse hábito de dizer, e realmente tem pessoas que às vezes tem essa troca de energia, essa troca de fluidos que acontece, mas está em nós estarmos com a nossa mente um pouquinho mais, já que a gente está aqui buscando essa evolução, e já que a gente sabe que, como nós falávamos no estudo hoje também, a nossa mente, ela é a grande comandante da maioria das coisas que nos acontecem, que a gente, naquele momento da conversa, ou no momento logo após a conversa, que a gente faça uma oração por aquela pessoa, uma prece por aquela pessoa, e peça também para que os nossos bons amigos espirituais nos auxiliem nesse filtro, nesse refazimento energético, e entender por que a gente precisou conversar com aquela pessoa naquele momento, porque que talvez a nossa conversa ali, talvez o nosso auxílio ali foi a única coisa que aquela pessoa conseguiu naquele dia de bom. Então, não reclamar por isso, né? Mudar também a nossa atitude. A indagação de nós dirigirmos a nossa prece, né, ao nosso planeta, ao nosso mundo, que passa por provas e expiações, e logo em breve será um planeta regenerado. Nos custa muito sentir essas energias turbulentas, né, desse final de transição, a gente sabe disso, mas acho que dentro da misericórdia divina, eu acho que nós ainda somos muito abençoados e iluminados, porque nós temos ferramentas hoje, a gente sabe como é que a gente pode fazer para não sentir tanto, ou para que a gente procure algum auxílio quando a gente sente isso, né?
perseverar um pouquinho mais, porque logo ali esse esforço e essa perseverança, nenhum esforço ele é em vão. Eu acredito que todo esforço que a gente imprime hoje, por mais que às vezes a gente ache que ninguém vê, sempre tem alguém vendo, e sempre quem vê é quem precisa ver, porque o esforço que a gente faz a gente não precisa mostrar para ninguém, ele precisa ser visto e ele é visto por quem precisa ver. No Livro dos Espíritos, pergunta 893, né, falando sobre esse mundo novo, esse mundo regenerado, esse mundo onde nós teremos a caridade moral prevalecendo, né, nós teremos o amor, a bondade prevalecendo, que ainda a gente não conseguiu chegar nesse patamar, mas se nós imprimirmos um pouquinho mais de esforço, dentro em breve nós vamos chegar nesse patamar. Falando da perfeição moral, das virtudes e dos vícios, é indagado aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. E eles respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todos indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Essa desinteressada caridade é isso, né? Nós colocarmos o nome de alguém aqui, nós fazermos uma prece por alguém, aquilo que quando a gente entra dentro do nosso quarto, que só nós e a espiritualidade que nos acompanha sabe, né? Porque as coisas que a gente faz para os outros em público ou querendo por isso uma recompensa, elas são recompensas geralmente terrenas, recompensas nossas, né? Recompensas que a carne nos traz. Elas são recompensas que a gente recebe aqui, mas aquilo que nós fizemos dentro da nossa espiritualidade, dentro daquilo que somente a espiritualidade superior pode acessar, essa sim é a caridade desinteressada, né? Desenvolver as virtudes pode nos exigir esforço, mas a nova criatura que queremos ser agradecerá o esforço que hoje fazemos em reforma íntima e em melhoramento do planeta. Nós falamos em melhoramento do planeta e esse melhoramento começa dentro de cada um de nós, né? Esse melhoramento é todos os dias é uma nova oportunidade. Todos os dias a gente tem êxito? Não. Tem dias que a gente fica parado, que é nos dada a oportunidade de nós fazermos o bem e a gente fica alienado, não faz, mas que a gente sempre aproveita as oportunidades. Vou ler um pedacinho justamente do Mundo Regenerado, do Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, que é um livro que está sendo estudado na sexta-feira, quando vem o seu Dirceu e a Rose. E é muito bom, ele também é um livro que pode ser aberto ao acaso, ele tem capítulos, né? E não tem uma continuidade necessariamente. Então eu peguei hoje para nós pensarmos um pouco sobre o capítulo 18, que se intitula Vida Atuante. Não te encontras reencarnado na Terra por qualquer tipo de capricho do acaso. A tua existência, cujos pródromos se encontram em recuados tempos do progresso da evolução, avança conforme as ocorrências da fatalidade, que é o determinismo da evolução. Jamais ocorrem fenômenos que não possuam causas anteriores para a sua atual produção. Aproveita cada momento do teu existir e executa a parte que te diz respeito na orquestração sinfônica da vida. Se hoje os desafios são identificados como dores e sofrimentos,
Refaze a tua organização mental e busca encontrar onde estão os fios do tecido afligente que te desgasta. Entretanto, se te sorriem a saúde e a paz, envolve-te em bênçãos, reparte a alegria do bem e esparze a esperança onde estejas. A luz que brilha em tua volta e não te das conta. Beneficia-te da claridade a fim de enxergares melhor os objetivos essenciais do existir. Aquilo que realmente importa, né? Dessa forma, não lamentes aquilo que denominas como desgraça e provação, pois que fazem parte do teu esquema de aprendizagem e isto ninguém pode fluir por ti, evitando-te experiências benéficas e necessárias. Ninguém atinge o acume de um monte sem que antes atravesse as baixadas perigosas. Trabalhador, refaze o percurso vencido, desenhando novos rumos. A mente humana procede da divina e nela estão escritas as páginas do imenso livro das tuas conquistas. Ora relevantes pelo padecimento, ora gloriosas pelas realizações. Alegra-te, permitindo que o júbilo produza paisagens de inefável beleza para o coração. Nunca te facultes perder a oportunidade criadora, edificante e produtiva. Quando ensejes que o pessimismo se te assenhoreie, sintonizas com as ondas desorganizadas à tua volta que te afetarão a conduta. Aquilo que a gente falava, quando nós nos sintonizamos com energias deletérias ou energias que podem nos desestabilizar, que nós possamos identificar essas energias e reconduzi-las, pedir auxílio, né, à espiritualidade que nos acompanha, que como ele fala ali, a luz que brilha em tua volta e que não te das conta. Nós nunca estamos desamparados, a luz está sempre na nossa volta, a nós é que às vezes não olhamos para ela, né, ou às vezes a gente coloca um óculos muito escuro e não consegue se dar conta de que ela está ali. Alegra-te, permitindo que o júbilo produza paisagens de inefável beleza para o coração. Assim, bendize a dor e o serviço de edificação, evitando a hora vazia, esse espaço que permite o desgaste da coragem e da beleza. Lembra-te de Jesus cantando o Sermão da Montanha, no entardecer inovidável, demonstrando como é possível experienciar-se uma vida feliz. Tem também na lembrança as suas palavras finais na cruz, em outra tarde inesquecível, e guarda com confiança o amanhecer do novo dia. A madrugada da ressurreição é o prelúdio da imortalidade do espírito no tempo e no espaço, trabalhando a glória da vida em abundância e plenitude. Então, o esforço que nós imprimimos hoje a nós mesmos, no combate às nossas más inclinações, aos nossos maus pensamentos, todo aquele esforço que nós imprimimos hoje, ele não vai ficar perdido no espaço. Tem sempre uma luz que nos acompanha, que nos auxilia e que vibra cada vez que a gente prende esse esforço de melhoramento próprio, né? Então, que esse esforço que nós estamos fazendo hoje, saibamos que logo ali na frente ele vai ser compensado não por coisas que são passageiras, mas sim por sentimentos e pela experiência do desabrochar, do despertar de consciência, da elevação, que nenhum esforço que nós prendemos hoje aqui nesse planeta, ele fica perdido. Ele vai ser colhido em algum momento por alguém e muitas vezes por nós mesmos. Então, que nós persistamos um pouco mais e, com certeza, nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre amparados e auxiliados por uma espiritualidade muito grande que quer o nosso bem e que quer nos ajudar. Basta que a gente prenda esse esforço um pouquinho mais. Que assim seja.
poder estar aqui e elevarmos em nosso pensamento tudo que nos foi passado, nos foi falado nesta noite. E que a luz do Mestre ilumine a todos. Que Jesus Cristo se faz presente em todas as horas, a cada momento de nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós